E aí é um ponto interessante, Sérgio, aí não só questão do Santo André, da final como um todo, mas essa sua fala é um debate até pro momento do futebol atual, que eu gosto de trazer. Que muita gente fala, o futebol tem que ser jogado bonito, tem que propor jogo, o time tem que atacar. Tem torcida que reclama se o time ganha de 2-0 pra ela tá ruim, tá zoado. Eu acho que o antijogo, não digo que o Santos aplicou um antijogo nesse cenário, porque fez 2-0, mas manteve uma postura um tanto quanto mais defensiva depois dos 25 minutos, que era Sim. o que vocês tinham já programado. O que você vê no futebol hoje, moderno, que a gente pega nessa questão do Mundial? O Flamengo foi de peito aberto, perdeu pro Bayern. Eu acho que é Você pega o Botafogo que praticou meio que um antijogo, jogou por uma bola, fez resultado bonitinho, conseguiu a vitória. Como ter esse discernimento? Em qual momento, esse jogo eu consigo propor, mesmo sendo um adversário que eu acho mais forte do que eu, mas eu vou propor tal ideia. E num jogo, esse aqui eu vou ter que jogar realmente com a casinha bumbum lá atrás e... Eu acho assim, bola. Henrique, você tem que estudar o seu oponente. Eu gosto de um jogo dominante, mas você não é dominante o tempo inteiro dentro do jogo. Dentro do jogo você vai ser dominado em algum momento. E quando você for dominado, você tem que ser um cara, você tem que ser um time que sustenta. Você não pode ser dominado e ser frágil quando você está sendo dominado, né? Eu acho que a estratégia que nós estamos falando aqui do Botafogo contra o PSG. O Botafogo estudou o PSG, botou 3 volantes, né? Esses 3 volantes balançavam para o lado, tinha sempre dobras. Eu acho que isso é estudar o que o adversário tem de qualidade, né? Eu, particularmente, eu gosto de um jogo impositivo. Eu acho que você tem que se impor, né? Eu acho que isso é importante. Você tem que ter, cara, o seu time tem que ter uma... Eu sou diferente do que o Ancelotti falou na coletiva, né? Que ele falou que o time dele, ele não tem que ser um time propositivo, nem defensivo, ele tem que ser o que é. Eu acho que você tem que ter uma característica, mas você precisa saber que dentro do jogo tem fases. E dentro das fases do jogo você precisa ser forte, né? Os meus times procuram sempre atacar, mas eu preciso entender que eu vou ser atacado. E quando eu for atacado, eu preciso saber defender, né? E eu acho que é isso que precisa ser. Olha, é bonito eu falar, vamos pro jogo, vamos ser propositivo o tempo inteiro. Não é, futebol não é isso. Por mais que você queira, não é isso. Aí você vai pro alto nível. Por exemplo, Flamengo e o Bayern ontem. Eu entendo que o Flamengo, os primeiros 10 minutos comprometeu o resultado do Flamengo. Sim. Né? Se o Flamengo não tem... Eu até estava falando com meu filho hoje. Você lembra, se vocês lembrarem na Copa de 94, na Copa de 2002, quando os caras se perfilam aqui, os brasileiros aqui, ó. E os caras olhando para os brasileiros assim. Era ao contrário. Hoje, os brasileiros olham para os caras, porque esse negócio do videogame, o cara joga play, não sei o que lá, o cara olha pro videogame e daqui a pouco o cara tá vendo o cara do lado. E aí, você olha assim e fala, porra, eu jogava videogame, aquele cara tá ali. O cara fica meio aéreo, não é, do futebol não pode ser assim, né? O futebol, ele tem que ser algo que, não é você ser soberbo, não, eu tenho condições de vencer, isso. É isso que tem que acontecer. Se você pega hoje, a apresentação tá diferente, hoje entra, né? Mas ó, você perfila ali lá dentro do campo. Já vou começar a falar que essa entradinha da FIFA pro Mundial, mamãe. Essa me quebrou. Eu gosto desse embate facial. Cara, ali, se você olhar no olho do cara, você sabe se o cara tá borrado. Né? E se você olhar pro cara que o cara tá perfilado, o cara, você nem olha, parceiro. Eu não quero saber com quem eu vou jogar, eu sei que eu vou ganhar. Né? E hoje tá ao contrário. E o Flamengo, na minha opinião, sentiu isso aí. Né? O Flamengo sentiu muito o começo do jogo. Se não sente, o jogo seria, na minha opinião, seria diferente. Eu vi hoje alguns comentários, alguns programas, que eu não vou citar aqui, que o Bayern ganhou a hora que quis. Não foi a hora que ele quis. O Bayern ganhou porque o Flamengo se sentiu frágil no começo do jogo. Porque o Flamengo, dentro do jogo, ele conseguiu criar dificuldade. Eu vi uma entrevista do Neuer e falou assim, nós ganhamos com facilidade. Não foi com facilidade. É que o resultado... mas o 4-2, eu acho que assim, nós falamos
que eu estudei o Flamengo e entendi o que o Flamengo tinha de dificuldade e nós fomos em cima dessa dificuldade. Na minha opinião, não vou dizer que o Felipe não estudou o Bayern, mas assim, você precisa entender o que é o adversário. Os caras pressionam alto o tempo inteiro, pressionam no corredor central. Você não pode sair por dentro. Você tem que fugir do que é o forte dos caras. Né? E o Flamengo não fugiu do que era o forte dos caras. O segundo gol que o Arrascaeta perde a bola, que o Ken... ele tá marcado o tempo inteiro. Você não pode dar bola para um cara de costa que o adversário te pressione o tempo inteiro no corredor central. Ele perdeu a bola, o Ken foi e fez o gol quando o Flamengo tinha, né, dado uma calmadinha. Ainda não tinha acalmado, porque acalmou na verdade quando fez o 2-1 no gol do Gerson. E aí o que aconteceu? Aí o Luiz Araújo teve a infelicidade, fez a cobertura direitinho e tirou a bola para dentro. Aí o Flamengo tomou o teu nosso, porque eu digo que é Brasil, que a performance do brasileiro é muito importante para a gente. E o Flamengo tomou o terceiro gol quando estava melhor que o Bayern dentro do jogo. Aí vai e faz o gol de pênalti do Jorginho. Aí por onde o Flamengo erra de novo? Na saída pelo meio. Por dentro, entendeu? Então eu acho que você tem que entender o que é o forte do adversário. O forte do adversário é marcar o corredor central e pressionar, joga com todo mundo lá dentro. O que você tem que fazer para tirar? É bola longa, que você espaça o adversário e vai brigar para a segunda bola aqui. Você não pode querer jogar o tempo inteiro onde o adversário é forte. E é isso que aconteceu, né, no jogo do Flamengo. Então, você fala de ser propositivo, o Flamengo é a grande referência de proposição dentro do nosso futebol. Né? O Flamengo joga para atacar. Mas o Flamengo tem que saber que no momento que ele vai atacar, a construção dele lá na fase defensiva, ele vai ser pressionado. E a chance de errar, ela é gigante. Num jogo desse tamanho, se você errar com um time que tem muitos jogadores de seleção, você vai ser penalizado. Então acho que esse entendimento precisa ter. Mas eu sou a favor de você ter esse jogo dominante, né? De verdade, eu não gosto do jogo onde você defende o tempo inteiro e aí dá uma escapada, faz um gol. Porque a chance de você ter um jogo de imposição, você pode perder um jogo, pode perder outro. Mas a chance de você ganhar é maior do que você ter um jogo defensivo, né? Pô, amanhã você precisa ganhar. Como é que você faz? Você tem que ter estratégia para atacar o adversário. Você toma um gol com toda essa ação defensiva que você tem. Você não tem ferramentas para criar situações na fase ofensiva. Você não pode só escapar por uma bola. Eu acho que defender bem é uma arte. Antigamente não fala assim, defender é mais fácil. Não é. Defender, você precisa saber defender. Eu fui volante, né? Eu sempre falei para os caras, marcar o Michel, marcar o Henrique, marcar o Michel dá. Agora marcar o Michel, marcar o Henrique, aí já é difícil. Então marcar é difícil, você tem que saber marcar. Né? Então marcar, tem que dar os parabéns para quem marca. O Corinthians do Carille foi campeão se defendendo. Foi campeão, né? O Flamengo do Jorge Jesus foi campeão atacando. Então não tem certo nem errado. Que eu fiz, né? Eu acho que tem um momento que você vai ter um time propositivo que vai sobressair, tem um time defensivo que vai dar resultado. Seguindo nesse seu raciocínio, você acha que o Palmeiras talvez seja o time mais equilibrado nesse sentido hoje no futebol brasileiro? O Abel tá 5 anos no Palmeiras, né? Vai pra 5. O Abel, pra mim, ele viveu fases dentro do que o Henrique gosta, né? no jogo mais defensivo, né? E conseguiu sair para um jogo de proposição, um jogo mais ofensivo, e hoje é um jogo equilibrado. O Palmeiras se defende bem e sabe atacar, né? Eu gosto do jeito que o Palmeiras joga. Sim, acho que foi o que faltou no Flamengo, né? Acho que saber sofrer um pouquinho, né? Cara, eu acho que não foi nem isso, Michel. Eu acho que o Flamengo, ele sentiu o peso do jogo no começo. No começo. Se aqueles 10 minutos não tem aquilo, o jogo ficaria mais equilibrado, na Teve minha muito opinião. erro individual também. Teve, aí complica, né? Sim. E é um jogo, né? Dá pra dizer assim, que é erro zero, cara. É jogo de erro zero. Então você pega. Tá lidando com grandes estrelas. 7 minutos você dá 2 gols, eu acho, de verdade. Foi o que eu até acompanhei o que o Sérgio falou. Se tivesse segurado 15 no 0x0 e o Flamengo depois dos 15,
acho que seguramos, vamos começar a trabalhar um pouquinho do jeito que a gente trabalha. Exato. Poderia ter uma mentalidade diferente. Você que começa o jogo com 2-0 contra o Bayern, amigão. E dentro do que os correndo caras na são subida, fortes, né? É surreal. E dentro do que os caras são fortes. Os caras pressionam o tempo inteiro. Os caras trabalham dentro do campo ofensivo e defensivo do adversário. E estão todo mundo pertinho. Se você pegar a bola de costa, você pode até sair desse cara, mas tem uma dobra. E aí essa dobra vai roubar a bola. Então, eu acho que o Flamengo não quis fugir muito, não. O Flamengo não quis fugir das características de um jogo de construção, de sair de pressão, mas é um time que pressiona e pressiona bem. Pô, então você precisa criar alternativa. Sai do corredor, estica um pouco a bola. Você tem lá o Plata, que é o falso 9, que na minha opinião ele já botou o Plata, que é exatamente para ter velocidade. Pô, então estica a bola, faz a correr, sai daqui de trás, sai dessa pressão. Você vê quando o Bayern tá defendendo, o Ken deu um carrinho lá na lateral. Então os No caras fim do jogo, né? os caras baixam a linha também, sensacional. entendeu? Então eu acho que, na minha opinião, o Flamengo faltou entender um pouquinho o que o adversário tem de qualidade, né? Se o Flamengo tivesse entendido um pouquinho disso aí e fugido um pouco das características dele também, para poder dificultar o adversário, eu acho que além desses 10 minutos primeiros aí que o Flamengo, na minha opinião, sentiu o jogo que se assustou, né? Aquele, o cara do videogame, porra. Sim. A gente vai falar mais de Mundial, e também da carreira do Sérgio. Aí começou do Santo André, o assunto Flamengo já trouxe o Flamengo para o Mundial, mas tem muita história pra gente falar de antes e também do Mas é legal pós. falar do Mundial, assim, até aproveitando aí. Claro, claro. Porque o Mundial tá mostrando que o futebol brasileiro tem qualidade, né? Assim, claro que você tem... O Felipe falou que tem 10 times, eu acho que tem 5 times que são surreais e é difícil de ganhar mesmo. O Bayern tá dentro desse pacote, né? Mas mostra que não tá tão distante como todo mundo imaginava, né? Que o futebol brasileiro não aguenta mais, o futebol brasileiro não, dá. E outra questão é com relação aos treinadores brasileiros, né? Você tem o Renato aí, que hoje mudou o sistema dentro da estratégia, foi para uma linha de 3, para poder espelhar com um time que não vive, na minha opinião, não é um time tão forte assim como todo mundo imagina. Da Champions, sim, né? sim, mas não é um time tão forte, mas assim, do jeito que todo mundo, né, desenhava, né? A Inter de Milão, da Itália, não sei o quê, e o Renato foi muito bem. Então acho que a gente vive um momento que mostra também que os treinadores brasileiros têm capacidade e o futebol brasileiro ele não tá tão distante do futebol europeu como todo mundo prega.